chegamos na sexta-feira. Hoje é dia 26 de junho de 2020. E hoje nós temos aula de português, inclusive 2 aulinhas de português. E é por isso que hoje nós vamos fazer então o livreto de português das páginas 17 a 25, tá bom? Então, eu vou orientar vocês com essas atividades, da página 17 a 25. Então, vamos lá. Peguem aí o caderno de atividades de português de vocês. Abram lá na página 17 e vamos começar com muita atenção, tá? Terceiro ano. Lá na página 16, lá no finalzinho da página, a gente vai iniciar junção e redução de palavras. O que é isso? Vocês se lembram o que é uma junção? Quando a gente junta os sons de 2 palavrinhas, formando uma só palavra com um som, né? E redução de palavras, que a gente reduzir as palavras. Então, ao invés da gente falar está, a gente fala tá, que é o quê? Uma forma reduzida da palavra estar. Tá, está. Então, vamos lá. Recordaram? Questão 1. Leia a tirinha a seguir. Tchau, mãe. Vou brincar lá fora. Nada disso. Tá na hora de tomar banho. E, além disso, deu na previsão de tempo que vai cair o maior pé d'água. É mesmo? Meia volta. Que bom que ele entendeu. O quê? Vou matar 2 coelhos com uma só cajadada. Observem aí a ilustração dos quadrinhos, tá? Para vocês conseguirem entender. O que o maluquinho fez quando a mãe disse que ia cair um pé d'água nas previsões de tempo? Deu meia volta, tirou toda a roupa e foi de novo lá para fora. E disse, né? Vou matar 2 coelhos com uma só cajadada. Então, vamos lá. Letra A. Na fala da mãe de Maluquinho, que palavra é o resultado da junção de 2 palavras através do apóstrofo? O que é o apóstrofo, terceiro ano? O apóstrofo, esse sinalzinho aqui, né? Esse é o apóstrofo. Ou seja, tem aí na fala da mãe do Maluquinho a junção de 2 palavras com o apóstrofo. Quando ela diz pé d'água, d'água. Olha aqui a palavra d'água. D'água. Olha o apóstrofo aqui. Esse é o apóstrofo que fez a junção de 2 palavras. Ou seja, era da água, né? Ela fez a junção de 2 palavras, formando um som apenas. Ficou d'água. Então, essa é a palavra, tá? D'água. Letra B. Quais foram as palavras juntadas nessa expressão? As palavras de água, tá? De água. Ela juntou. Letra C. Qual é a palavra reduzida que aparece na fala de mãe do Maluquinho? Da mãe do Maluquinho. Vamos ver. Qual a palavra reduzida que aparece na fala da mãe do Maluquinho? Tá, lá no primeiro quadrinho, ó, quando ela diz nada disso. Tá na hora de tomar banho. Então, tá é uma palavra reduzida de está, né? Então, essa é a palavra reduzida que ela usou. Tá. Como a palavra reduzida ficaria na linguagem mais formal? Está. Ao invés de tá, ela ficaria está. Letra E. Matar 2 coelhos com uma só cajadada é uma expressão popular que significa resolver 2 problemas de uma só vez. Porque o Maluquinho usa essa expressão para explicar sua ação. Vou matar 2 coelhos com uma só cajadada. O que ele quis dizer com essa expressão? Então, vocês vão responder aí. Que o Maluquinho teve a ideia de quê?
de tomar banho ao mesmo tempo que ele brincava lá fora, né? Então, vocês vão responder aí, lembrando de colocarem sempre respostas completas, tá? Terceiro ano, elaborem aí a sua resposta. Por que o maluquinho usa essa expressão para explicar a sua ação? E aí temos um desafio aí embaixo, ó, na página 17. Você sabe o que significa a expressão popular cair um pé d'água? Converse com seus colegas e depois escreva a resposta. O que quer dizer? Vai cair um pé d'água. Quer dizer o quê? Que vai chover muito, né? Que vai ter muita chuva, que vai ter uma tempestade, né? É o que essa expressão significa. Qual das expressões abaixo tem o mesmo sentido de cair um pé d'água? Vocês vão marcar um X em uma alternativa correta que vai ter o mesmo sentido da frase cair um pé d'água. Cair um toró. Dar de cara com a parede. Cair a ficha. Qual que mais tem um sentido aí parecido com cair um pé d'água? Que vai cair um toró, né? Ou seja, muita chuva. Então, vocês vão marcar o X na alternativa correta. Agora, vamos lá para a página 18. Vamos lá, terceiro ano, foca, que hoje a gente tem bastante atividade. Página 18, questão 2. Na tirinha abaixo, Linus foi tomar vacina contra o sarampo. Vamos ler a tirinha? O que você está pondo no meu braço? O que você está fazendo? Aquela é a agulha? Você vai me dar a injeção agora? Cadê os cubos de açúcar? Cadê a agulha? Cadê o meu braço? O que você tá acertamos o sarampo. Letra A. Quem está falando nos balões? Como você descobriu? Então, terceiro ano, se precisarem, leia novamente os quadrinhos, tá? Para vocês conseguirem entender. Quem que tá falando? Todas essas falas que a gente leu, tá vindo da onde? Tá vindo de qual personagem? Letra B. Com quem o personagem estava falando? Ele estava falando com quem? Falando sobre a agulha, né? Falando sobre os cubos, sobre a injeção, sobre o braço. Ele estava falando com quem? Letra C. Que palavra é usada com o mesmo sentido de onde está? Vamos pensar em uma palavra que tem o mesmo sentido de onde está, que a gente pode usar. Onde está? Cadê? Cadê, né? Letra D. Identifique na tirinha uma palavra que imita um som. Qual é esse som e o que ele representa? A gente viu que tem aí o aush, né? O que esse som representa? Vocês vão responder. Letra E. De acordo com o texto, o menino tem ou não tem medo de tomar vacina? Por quê? O que vocês acham? Ele tem medo de tomar vacina? Se ele tem medo, por que vocês acham que ele tem medo? Porque parece que ele fez o quê? Vários questionamentos, né? Estava nervoso. Também ele deu um grito, né? Quando deram a vacina nele. Então, por que será que ele tem medo? O que mostra que ele tem medo? Aí vocês vão responder aí na letra E. Página 19. Com C ou C cedilha? Questão 1. No trava-língua a seguir, foram esquecidas as letras C e C cedilha. Então, temos aí uma frase toda bagunçada, faltando o quê? A letra C ou C cedilha. O que vocês vão fazer? Na letra A está pedindo, circule as palavras em que faltam letras. Então, vocês vão pegar aí o lápis de escrever e vão circular todas as palavras que estão faltando letras. Depois disso, lá na letra B, está pedindo para vocês reescrever esse trava-línguas, inserindo C ou C cedilha nas palavras que você circulou, ou seja, que está faltando uma letra. Então, vocês vão reescrever todo. O, palha, né? Completa com C ou C cedilha. Foi ao palá, completa com C ou C cedilha.
letra B, vocês vão reescrever toda a trava-línguas, completando as palavras que estão faltando letras com a letra C ou C cedilha. Na questão 2, temos um desafio. Com as sílabas abaixo, forme palavras que contenham a letra C ou C cedilha. Então, temos aí um quadro separado, né? De um lado temos um quadro com a letra C, do outro quadro temos a letra C cedilha. E temos abaixo aqui, ó, várias sílabas. O que vocês vão fazer? Formar palavras com essas sílabas. Então, deixa eu formar uma aqui, ó. Deixa eu ver. Vou formar. Aqui, ó. Calçado. Calçado se escreve com C cedilha. Então, eu vou colocar lá no quadrinho que tem o C cedilha. Calçado, no C cedilha, tá? Então, usando essas sílabas, eu vou completar palavras, vou formar palavras. E se ela for com C, eu vou colocar no primeiro quadrinho, que tem a letra C. Se for com C cedilha, eu vou colocar lá no segundo quadrinho com a letra C cedilha, tá? Terceiro ano. Agora vamos aí para a página 20. Na página 20, a gente já vai recordar um pouquinho do que a gente estudou na unidade 5, que foi o gênero textual, carta pessoal. E a gente viu também variedades linguísticas, né? A linguagem formal e a linguagem informal. Questão 1. A seguir, leia duas mensagens de texto. Temos duas mensagens de texto. A primeira. Caro cliente, seu pedido GFX tananã foi realizado com sucesso. Aguarde confirmação de pagamento. Obrigado. Equipe de atendimento Verônica Flores. Segunda mensagem. Hoje você vem pra cá e traz refri. Estamos te esperando pro jogo. Temos duas mensagens aí, então, diferentes, né? Terceiro ano. Letra A. Em qual das mensagens há uma linguagem mais formal, menos espontânea e menos comum no dia a dia? É na primeira mensagem ou é na segunda que a gente tem aquela linguagem mais formal, aquela linguagem mais cerimoniosa, que a pessoa tem que ter aquele cuidado para falar, né? É o quê? A primeira mensagem, né? Quando ela diz, caro cliente, seu pedido foi realizado com sucesso. Aguarde confirmação de pagamento. Obrigado, equipe de atendimento Verônica Flores. Então, terceiro ano. Qual é a mensagem que tem uma linguagem mais formal? Que está bem longe da linguagem do dia a dia, né? A primeira mensagem. Então, vocês vão responder na letra A. A primeira mensagem tem uma linguagem mais formal. Letra B. Em qual das mensagens parece haver mais familiaridade entre remetente e destinatário? Por quê? Ou seja, qual das mensagens aparece mais que tem familiaridade, ou seja, intimidade com a pessoa que vai receber essa mensagem? A segunda, né? Por que terceiro ano? Por que a segunda? Porque na segunda a pessoa usa a linguagem mais utilizada no dia a dia, a linguagem mais informal, usa palavras o que? Reduzidas, a linguagem mais espontânea, né? Com usos do cotidiano, tá? Terceiro ano. Então, a que apresenta mais familiaridade entre o remetente e o destinatário é a segunda mensagem, que mostra o quê? Que tem uma linguagem mais empregada no nosso dia a dia, uma linguagem mais informal, tá? Letra C. Na mensagem mais informal, há palavras escritas típicas do uso espontâneo do dia a dia. Identifique-as e reescreva-as de acordo com a língua escrita formal. Então, nós vimos aí, ó, que na segunda mensagem tem palavras reduzidas, né? Palavras que fazem parte da linguagem mais informal, mais espontânea do dia a dia. A gente vai reescrever essas frases, essas palavras, passando ela para o formal. Então, ela está informal e a gente vai passar ela para o formal. Quais são as palavras aí que estão na linguagem informal?
que a gente vai passar pro formal, terceiro ano? Hoje, né? Hoje tá escrito como? Assim, como vai ficar? Hoje. Ó, o hoje, que a pessoa escreveu? H-I-J, então vai ficar hoje. Temos mais, ó. VC. VC. Vai ficar você. E assim vocês vão fazer com todas as palavras que tá aí na segunda mensagem. Vocês vão passar essas palavras que tá informal para a linguagem formal, tá? Letra D. Na mensagem mais formal, há uso desse tipo de palavra? Será que na linguagem mais formal tem o uso dessas palavras assim, ó, VC, HJ? Tem esse tipo de palavra na linguagem mais formal? Não, né? Letra E. Copie uma expressão que indica mais formalidade na primeira mensagem. Então, vocês vão procurar aqui na primeira mensagem algumas expressões, algumas palavras que indicam que a linguagem é mais formal, né? Que tem mais formalidade. Como ela faz a saudação? Caro cliente, né? Então, essa também já é uma expressão que mostra mais formalidade ao falar. Mas aí vocês podem escolher qual palavra aqui na primeira mensagem que mostra que tem mais formalidade, né? Ao falar, ao pronunciar, ao escrever. Vamos agora para a página 21. Leia os quadrinhos. Temos aí o Cascão. Cebolinha, amigão, tudo bem? E aí, Chaveco velhão, dá um abraço, puf, puf, puf. Este é o Jeremias, puf, puf, puf. O Cascão é mesmo um cala legal, né, turma? E aí foram-se. Agora vamos lá para a página 22. Na letra A, assina-lhe com um X os quadrados que contêm o tipo de linguagem que predomina nas falas de Cascão e de seus amigos. Então, tem mais de uma alternativa correta aí. Vocês vão assinar com um X, tá? O que contém o tipo de linguagem que mais predomina nas falas do Cascão e dos seus amigos. É uma linguagem mais informal? Se sim, vamos marcar o X. É uma linguagem mais formal? Se sim, marca o X. Se não, não marca o X. Linguagem mais impessoal, menos espontânea? Se sim, vai marcar o X. Se não, não vai marcar. É uma linguagem mais pessoal e espontânea? Se sim, vou marcar o X, tá? Então, vocês vão marcar de acordo com a linguagem que é usada nessa história em quadrinhos, tá? Do Cascão e dos seus amigos. Letra B. Copie 3 expressões que confirmam sua resposta à questão anterior. Então, vocês vão voltar lá nos quadrinhos, tá? E vão copiar expressões aqui nas falas do Cascão ou do Cebolinha, que mostra o quê? Que tem uma linguagem mais espontânea, uma linguagem mais informal. Que expressões vocês podem reescrever aqui, ó, que vão demonstrar que é uma linguagem mais informal, que é uma linguagem mais espontânea? Aí vocês vão retirar lá dos quadrinhos. Questão 3. Imagine que Cascão não fosse um amigo próximo dos personagens dessa história. Como ele poderia se comunicar com mais formalidade? Sugira uma frase para cada alternativa. Ao invés dele falar assim, Cebolinha, amigão, como ele poderia falar de uma linguagem mais formal? De uma forma mais formal? Como ele poderia falar? Ao invés de falar Cebolinha, amigão, se ele fosse falar numa linguagem mais formal, como ficaria? E aí, Chaveco velhão, como ficaria essa fala dele na linguagem mais formal?
O Cascão é mesmo um cala legal, né? Como ficaria essa frase na linguagem mais formal? Aí vocês vão responder aí dando sugestões, tá? Terceiro ano. Agora vamos para a página 23. Página 23, a gente vai ver os substantivos. Questão 1. Descubra o substantivo que serve de resposta para as adivinhas e escreva-o no espaço indicado. Então, vamos lá. Lembrando que o que é substantivo? Terceiro ano, substantivo é tudo aquilo que tem nome, ou seja, tudo aquilo que tem nome é um substantivo, tá? Então, nós vamos completar aí as adivinhas com o substantivo. Ando sempre molhado, fora da água ninguém me deixa, faço bolhas ao respirar, crianças eu sou o... Ou seja, vive dentro da água, faz bolhas para respirar, né? Crianças eu sou o... peixe, né? E aí vocês vão completar essas adivinhas. Gosto de queijo e petiscos. Meu inimigo é o gato. Ando sempre em correria. Adivinhe, eu sou o... Aí vocês vão completar. Acordo sempre primeiro. Sou o chefe do galinheiro. Ninguém dorme quando eu falo. Tenho crista, eu sou o... Aí vocês vão completar essas adivinhas com os substantivos. Questão 2. Complete as frases abaixo com nomes de profissões, tá? Terceiro ano. Então, a gente vai completar aí abaixo com o nome de profissões. Letra A. Quem cozinha é cozinheiro, né? Quem cozinha, cozinheiro. Então, assim, nós vamos fazer com todas as letras. Completar com o nome das profissões. Quem dirige é motorista. Quem canta é... E assim vocês vão completar todas as letras, tá? Terceiro ano. Vocês vão completar com nome de profissões. Vamos agora para a página 24. A gente viu substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio é quando eu me refiro a algo específico, ou seja, quando eu me refiro a um país específico. Por exemplo, o Brasil é um substantivo próprio, porque eu me refiro a um país, né? Que é o Brasil. E o substantivo comum é aquilo que pode se referir a qualquer um, ou seja, que não é específico, né? Quando eu digo país, pode ser qualquer país. Então, país é um substantivo comum. Agora, quando eu dou o nome do país, como eu dei do Brasil, aí eu me refiro a um substantivo próprio, tá? Então, vamos lá. Leia parte da carta de Ronroso, estudada na unidade 5 do livro. Lembram dessa carta? Lembram, né? Vamos recordar então um pouco. Caro tio maquiado, você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço, ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa, não quer montar em vassouras, não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções e não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir à TV e fazer amizades com não bruxos. O que devo fazer? Seu sobrinho Ronroso Saramago de Bragança. PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Letra A. Lembraram da carta? Eu tenho certeza que agora vocês lembraram, né? Letra A. Copie as palavras ou expressões que são usadas como substantivos próprios, por nomearem lugares. Então, quais são os substantivos aí na carta que são substantivos próprios porque nomeiam lugares? Então, são 13 chaminés, né? E Campo das Urtigas. Por quê? Porque está nomeando um lugar, uma cidade. Agora vamos para a letra B, lá na página 25.
Porque a expressão ajude-me foi destacada com letras maiúsculas. Por que, terceiro ano? Que ao escrever a carta ele colocou ajude-me com letras maiúsculas para dar ênfase, né, à palavra, para demonstrar a urgência, né, para dar mais força ao pedido que ele estava fazendo. Ajude-me. Letra C. Copie mais 2 substantivos próprios desse texto. Então, vamos voltar lá na carta e vamos ver aí mais 2 substantivos próprios. Temos aí o nome do sobrinho, o nome do tio, o nome da bruxa, né? Então, vocês vão escolher mais 2 substantivos próprios e responder aqui na letra C, tá bom? Depois, a gente vai ver o uso de letras maiúsculas. Leia o trava-língua. Vamos lá. A Cissa foi até a praça comprar linguiça para o almoço. Na pressa, tropeçou no cadarço, caiu na poça, ralou o braço e chorou a beça. Letra A. Por que a palavra Cissa está escrita com inicial maiúscula? Por que a palavra Cissa está escrita com a inicial maiúscula? Porque se refere a um substantivo próprio, né? Toda vez que for nomes próprios, vai ser escrito com letras maiúsculas, porque é um nome de pessoa, e nome de pessoa, um substantivo próprio. Letra B. As palavras a e na, nesse trava-língua, estão com iniciais maiúsculas. Qual é a razão? Então, qual é a razão das palavras a e na estar com iniciais maiúsculas? Porque elas estão iniciando uma frase, né? E toda vez que a gente vai iniciar uma frase, a gente inicia com letra maiúscula. Muito bem. Letra C. Escreva palavras derivadas para as que aparecem a seguir. Observe a escrita. Então, nós vamos colocar palavras semelhantes. Temos aí almoço. Qual palavra é semelhante ao almoço? Que vai utilizar quase as mesmas sílabas e as mesmas letras. Almoçar, né? Braço, abraçar, abraço, braço, né? Pressa, apressar, apressado. Então, vocês vão colocar aí palavras semelhantes. Palavras que derivam uma da outra. Letra D. O que você notou na escrita ao escrever os derivados? E aí, terceiro ano, depois de vocês colocarem as palavras derivadas, tá, na letra C, é que vocês vão responder a letra D. O que você notou na escrita ao escrever os derivados, tá? Bom, terceiro ano, terminamos então as atividades do livreto de português. Vamos descansar um pouco. Qualquer dúvida que vocês estiverem aí com as atividades, podem me procurar, mandar mensagem, que eu tô sempre no aguardo esperando vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar. Desejo a vocês aí um bom final de semana, um bom descanso e aguardo vocês na segunda-feira, tá bom? Beijos!